Boa noite a todos. Tudo certo, então perfeito, a gente vai começar. Para eu respeitar vocês que chegaram aqui junto comigo, pontualíssimas todas, às 9 horas da noite, né? Pra gente conversar sobre punição e consequência. Então vamos lá. Primeira coisa que muita gente acha é que se não for partir para punição, entenda-se punição, castigo, grito também é entendido como punição para a criança. Os efeitos que o grito tem no cérebro da criança são basicamente os mesmos do que qualquer outra punição física, castigo, né? É uma agressão verbal. E aí os pais, as mães, os educadores no geral, normalmente acham que se não for para punição, então como é que meu filho vai aprender? Como é que a criança vai aprender? Eu vou deixar fazer tudo? Eu vou virar permissivo? E aí começa a nossa confusão. Não é porque não vai se valer, não vai utilizar a punição, que vai cair lá pro outro lado do negócio e vai se tornar permissivo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existe um caminho do meio, existem recursos mais nobres para educar a criança, tanto faz se é estudante, se é aluno, se é filho, qualquer criança. Existem recursos mais nobres que fogem da punição e que fogem do castigo, do grito. Aí a gente tem aquela coisa, né? Puxa, mas a punição funciona, não venha me dizer que bater na criança mesmo que de levezinho não resolve, porque resolve. Meu filho tá tendo um comportamento ruim ali de repente, né? Tá desobedecendo, tá fazendo alguma coisa errada, eu bato nele de leve e resolve, ele para com aquele comportamento na hora. Posso falar pra vocês? Para. Resolve o comportamento, sim, eu não posso falar a punição não resolve, a punição resolve. Mas se resolve, quando resolve, tem casos que não resolve nem na hora, mas se resolve, resolve pela motivação errada. Não porque a criança entendeu, não porque ela aprendeu aquela lição, não porque você ensinou, não porque você educou, mas por uma série de coisas que pode estar por trás, por medo do castigo, por querer fugir daquele grito que você vai dar, por qualquer outra motivação que eu já vou explicar para vocês, sabe? E quando não funciona? Muitas vezes quando não funciona, se a gente bate na criança, estou usando aqui o exemplo de bater, mas entenda-se punição, qualquer tipo de castigo verbal, castigo físico. Se não funciona, o que a gente acha? Na maioria dos casos, não foi forte o suficiente, né? A punição não foi severa o suficiente. E por isso que o meu filho, a minha filha, não parou. Então o que eu faço? Eu grito mais alto, eu bato mais forte, até resolver. Porque a gente acha, tem um pensamento equivocado de que se não resolveu é porque não foi duro o suficiente aquele castigo. E na teoria, e aí vem muito da nossa criação, né? A gente muitas vezes foi educado assim, só foi repetindo esse padrão de educação, sem perceber, sem estudar, sem conhecer, não por mal, um outro estilo de educação, que não precisa se valer desse autoritarismo de mãe e de pai, de autoritarismo de eu adulto mando e você criança obedece, que conta com recursos nobres que fogem justamente dessa punição, desse castigo, porque isso, se funciona, funciona pela motivação errada. Aí muitos podem pensar, mas eu quando era criança eu apanhava assim, né, não forte, mas minha mãe batia, meu pai batia, e eu tô aqui, eu tô viva, eu não morri. Você não morreu, graças a Deus, mas e quanta coisa dentro de você pode ter morrido por conta dessas punições, por conta desses castigos. Então, é isso que a gente precisa, antes de tudo, levar em consideração quando a gente lida com as nossas crianças, sabe? A curto prazo pode funcionar. E a longo prazo? Quantas feridas internas talvez você tenha por conta de punições que você sofreu da tua época de infância? A primeira coisa que fica completamente esmagada com punição é a autoestima da criança. A autoestima se acaba, se dilacera. E aí outras consequências que a gente sempre fala da punição, né? Não vou nem usar essa palavra consequência para a gente não confundir. Punição é uma coisa e depois eu vou explicar a diferença das consequências, mas os efeitos que a punição causa, além de matar a autoestima, tem a ver normalmente com os 4R. Normalmente em psicologia, na disciplina positiva, a gente está acostumado a chamar de 4R da punição, que são o quê? Primeiro R é o R de recuo, ou seja, a criança recuar.
a criança fugir, né? Então, na tua frente, na frente da mãe, na frente do pai, parar com aquele comportamento indesejado por medo da punição que pode vir, mais longe continuar fazendo. Então, essa criança começa a mentir. Essa criança finge que não está mais fazendo, mas longe dos olhos da mãe e do pai, ela vai repetir aquele comportamento. E ela aprende esse comportamento para a vida dela. Então, quando ela for adolescente, essa criança está internalizando que ela pode mentir, que ela pode sair de perto de você para fazer o que ela quiser. Você está ensinando exatamente o oposto do que normalmente você gostaria, né? Segundo R, que é um efeito da punição, é o ressentimento. O que é o ressentimento? Essa criança se sente injustiçada. Ela se sente humilhada, ela se sente triste, ela não entende por que você, mãe, por que você, pai, deu aquele castigo para ela, por que você fez isso com ela. Então pensa a quebra de conexão, a quebra de afetividade, quebra de vínculo entre a criança, entre o filho, entre a filha e você. Terrível isso, né? O que a gente mais quer é fortalecer vínculos, fortalecer laços familiares, que é a base aí sólida para a vida toda, e aí isso se quebra a partir desse ressentimento. Terceiro R, que é um efeito também das punições, é o R de rebeldia, ou seja, criança continua com o comportamento. E existem muitos casos em que a criança continua com o comportamento, sim, né? Se você é mãe, você é pai, e você até então, sem saber, acabou se valendo de punições, de castigos, entenda-se de novo, castigo, até grito com a criança, porque o grito tem um efeito no cérebro como qualquer outra punição física, mas essa é verbal, você sabe que muitas vezes a criança não para com o comportamento, ela continua. E o que é isso? É rebeldia, que é um dos efeitos dessas punições também. Então a rebeldia, você acha que eu vou parar? Pois eu não vou parar. E aí nesses casos, normalmente, é que o pai, a mãe grita mais alto, bate mais forte, para ver se a criança acaba com aquilo. E aí o quarto R, que é acima dessa rebeldia ainda, é a retaliação. Aí é a pior situação, é o pior efeito dessa punição, que é o quê? A criança continuar com o comportamento e ainda buscar vingança, espera se vingar de você, porque ela se sente tão injustiçada, assim, tão incrédula, não é possível que minha mãe tá fazendo isso comigo, meu pai tá fazendo isso comigo, que ela vai continuar o comportamento e ela ainda busca se vingar de você. Ou seja, a punição funciona no curto prazo e a gente se engana com esse resultado imediato, porque a médio e longo prazo, no mínimo, são esses 4 R aí que estão acontecendo na vida da criança, além de matar completamente a autoestima, a criatividade e tantos outros valores que a gente busca justamente na infância, né? Deixa eu até voltar aqui, que eu tô lendo aqui um comentário. Deixa eu voltar aqui, ó. Maria falou, muitos adultos dos anos 80 batem no peito com orgulho que apanharam e não morreram, já justificando o fato de fazerem a mesma coisa com os filhos. Maria, é muito triste isso, até por isso que eu trouxe essa questão, né? Que a primeira coisa que fica, eu sou da geração dos anos 80 e às vezes eu converso com conhecidas, amigas minhas, e até elas mudarem essa chavinha assim, fica justamente isso, né? Mas como assim? Eu era criança e eu apanhei e tá tudo bem, eu tô aqui, graças a essas palmadas que eu levei é que eu aprendi. Não foi graças a isso. Quem será que você seria se você não tivesse sofrido isso na tua infância, sabe? Mas entenda isso, de jeito nenhum para culpar a tua mãe, para culpar o teu pai pelo que eles fizeram no passado. Não, de forma alguma, sabe? A gente precisa ser agradecido, ser grato e entender que naquele momento, com os recursos que eles tinham, emocionais e psicológicos, era tudo que eles sabiam e eles com certeza fizeram o melhor deles naquele momento. Que bom que hoje a gente tem acesso a essa informação muito fácil, tem tudo na palma da mão. Se a gente quiser, a gente se orienta, estuda, aprende para quê? Para fazer diferente, se a gente quiser, né? Eu sempre falo que eu dou orientações e dicas aqui para ajudar, mas cabe a cada um ver se isso faz sentido e aí aplicar no dia a dia. Dani, que bom que você está por aqui. Dani é uma das nossas alunas aí do curso Como Ensinar Meu Filho. Vi outras meninas aqui também que são alunas, a Natália, acho que a Andréia, vi passar aqui. E a Karen fez um comentário, né? Não tem como a gente passar batido bem hoje por cima dele, até comentei sobre isso hoje no Telegram. E a Karen coloca, ó. Imagino que esse menino, o Henrique, faleceu possivelmente por agressão do padastro, sentia para não conseguir falar que estava sendo agredido. Pesada demais essa história, triste demais. Hoje até coloquei esse áudio lá no Telegram, justamente por conta do tema da nossa live também, né?
tem tanta coisa que faz a gente pensar sobre esse caso. Quem somos nós para julgar? O caso já está na justiça, graças a Deus, investigadores, delegados, advogados e todo mundo, mas já ficou claro para nós o que houve, né? E chega a ser não, é inacreditável, é uma brutalidade sem tamanho, não tem explicação, mas se a gente pode enxergar alguma coisa hoje, que a gente enxergue justamente isso, né? O quanto a criança sofre, a criança não consegue verbalizar. E a gente não precisa ir para esse extremo. Ah, mas ele foi espancado. Que tristeza, né? Muitas vezes a criança não precisa ser espancada. Muitas vezes um ataque verbal nosso para ela machuca e fere tanto quanto um ataque físico. E também é uma punição. E a criança vai guardando aquilo e vai se retraindo e vai matando a autoestima e vai matando a criatividade, e vai quebrando o vínculo com você e vai quebrando a conexão afetiva. E isso tudo é muito triste, é muito doído. Gente, a gente é adulto, a gente é mãe, a gente é pai, assim, já tem tanta coisa difícil à nossa volta, as crianças já estão sentindo tanto esse momento de incerteza, de angústia por conta da pandemia, por conta do Covid, por conta do que aparece no jornal com tudo isso, né? Que a gente não seja mais um peso na vida das crianças, pelo contrário, sabe? Em vez da gente se preocupar tanto com como é que funciona um celular, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, como que funciona a cabeça do meu filho? O que meu filho está querendo demonstrar com essa reação dele estar mais retraído? O que ele está querendo me dizer com essa birra que ele está fazendo? O que esse mau comportamento dele está me demonstrando, em vez de eu só reagir ali com a punição, com o grito, com o castigo, sabe? A gente precisa olhar com olhos mais humanos para tudo na vida, especialmente para as crianças. Minha avó dizia que algumas palavras machucavam mais que um tapa. E é verdade, Mari, é verdade. Sabe que o efeito no cérebro da criança é exatamente o mesmo. O efeito de um grito é o mesmo efeito negativo, cheio de cortisol, que é o hormônio do estresse sendo liberado pelo organismo da criança, do que um tapa, né? Do que um ataque físico. Dani coloca que sem palavras para essa tristeza, mais leveza nas relações, é justamente isso, né? Não tem como a gente não comentar. É um caso tristíssimo, sem palavras, sem explicação, não foi punição, não foi consequência, foi uma incoerência tremenda e absurda. Enfim, e aí eu queria compartilhar com vocês, justamente hoje de manhã, eu estava falando com uma mãe, e essa mãe conseguiu se colocar no lugar da filha dela depois, ela compartilhou comigo toda a situação, já muito arrependida pelo que tinha acontecido, e eu falei pra vocês nos stories que eu ia compartilhar aqui com vocês, né? O que houve? Há algumas semanas, a filha dela, que tem 7 ou 8 anos, se não me engano, estava brincando em casa de loja. E aí, para brincar de loja, ela pediu a carteira da mãe, a carteira que estava dentro da bolsa, e a mãe autorizou, pode pegar a carteira para brincar de loja. E a menininha começou a brincar ali de loja, né? Ela com ela mesma, a criança tem uma criatividade tremenda. E aí, nessa de brincar de loja, ela sentadinha no chão, a mãe me explicando, as cadeiras da mesa da sala são de madeira, então o encosto da cadeira é de madeira, e o estofado para sentar é molinho, almofadado. Então, entre o estofado e o encosto da cadeira, tem um espacinho ali bem fininho, sabe assim? Que dá pra você enfiar o quê? Um cartão de crédito. E a menininha brincando de loja, pegou o cartão da mãe da carteira e começou a colocar ali, enfiar o cartãozinho como se fosse a maquininha de cartão, né? Nesse buraquinho da cadeira. E ela, por ela mesma, toda feliz, faceira, passando compras imaginárias. Criança é maravilhosa nesse sentido, né? Tem uma imaginação assim que em algum momento a gente perdeu na vida e a gente deveria resgatar. Enfim, chega o horário do almoço, o que essa mãe faz? Filha, venha, chega, para de brincar, vem almoçar. A gente também está acostumado a cortar a criança, independente do que ela esteja fazendo. É só uma brincadeira. Não é só brincadeira, né? Brincar é coisa seríssima para criança, mas muito bem. Parênteses feito, essa criança foi almoçar e deixou a carteira e o cartão enfiadinho ali. Depois do almoço, a criança nem lembrou mais que estava brincando de loja, essa mãe precisou sair para ir até o mercado, catou a bolsa dela, catou a carteira dela, e aí chegou no mercado, diz que na hora de passar assim, as compras no caixa, ela procurou aquele cartão dentro da carteira e não achou, e cavucou na bolsa inteira, não achou, aí já ligou para casa desesperada pro marido, escuta, procura, vê se tá no chão, vê se ficou em cima da mesa, vê se eu derrubei.
e o marido procurando e nada. Aí essa mãe já angustiada, nossa, eu vou voltar, fazer todo o trajeto que eu fiz de casa para ver se eu não derrubei ali na garagem alguma coisa, no chão do carro, enfim. Resumo da história. Claro que essa mãe não achou. Chegou em casa para procurar e aí foi cavocar ali no cantinho onde a filha estava brincando de loja e dito e feito, né? O cartão estava enfiadinho ali na máquina de cartão que a criança tinha criado naquela cadeira. Essa mãe contou pra mim que ela gritou tanto, que ela se estressou tanto, que ela berrava com aquela criança assim, sem acreditar, que olha o que você fez, eu deixei todas as compras no mercado, no meio do Covid, saí de casa, gastei 2 horas pra fazer a compra, blá, blá, blá. E a criança, a filha dela, começou a chorar, de soluçar. E ela não deu chance pra criança se defender, pra criança responder nada sobre isso. E aí hoje ela trouxe isso pra mim mais como um desabafo, né? Porque ela acabou falando que se arrependeu muito do que ela fez, estourou com a criança naquela hora. E aí eu conversei com ela justamente nesse sentido, né? Como a gente não se coloca de verdade no lugar do filho. A gente já parou pra se perguntar como que a criança se sente nesse momento? O que que passa na cabeça da criança essa hora, né? Que ela tá ouvindo a mãe berrar. Essa criança se sente no mínimo triste, humilhada, injustiçada, culpada, sem motivo. E aí escreve aqui pra mim, onde que vocês acham que tá o maior erro dessa história toda que eu tô contando? Que às vezes vocês até se identificam, né? Nossa, aconteceu coisa parecida aqui em casa. Onde tá o maior ou algum dos erros, né? Existem várias situações aí que aconteceram na história que a gente precisa ponderar. Não tem como só chegar e pá, na criança, né? Fala pra mim. Eu tô passando aqui enquanto vocês escrevem, ó. A Lu tinha falado para ter empatia pela criança, a Kelly mesma coisa, que a gente precisa se colocar no lugar dos nossos filhos, sem dúvida. Agora escrevam para mim, o que vocês acham que... Ó, a Lu colocou falta de diálogo, essa é uma situação. Karen colocou, se for emprestar, tenha consciência do que pode perder, é outra situação. Muito bem, as duas coisas são válidas sim. Então, começa por aí, né? Primeiro, diálogo, ok? Explicar para a criança, né? Se ela pode mexer, como que ela pode mexer, se ela vai ter que guardar. A Dani falou, o erro foi da mãe deixar a criança usar algo com o cartão, como o cartão. Exatamente isso. Então, é tudo isso que vocês estão colocando, né? Primeiro, essa mãe deixou, né? E faltou diálogo, talvez, então, para ver se a criança ia guardar tudo depois. O que eu vejo também, sempre essa nossa interrupção de adulto, né? Talvez a criança tivesse guardado tudo na carteira se não fosse a mãe interromper para a hora do almoço, né? Tem que ser no nosso tempo, no nosso horário. A gente não respeita o relógio dos nossos filhos. Então, deixa a criança recolher tudo ou acabar a brincadeira dela para daí vir almoçar. A gente também não fez isso. Por que essa mãe deixou brincar com isso? Por que essa mãe talvez não tenha conferido? Por que a carteira estava na mão da criança? Então tá tudo isso misturado. E aí, como que a gente simplesmente chega depois de uma situação dessa, descarregando tudo no filho, na filha, né? Punindo, fazendo a criança se sentir humilhada, injustiçada. Lembre você de algum momento da tua infância assim que você ouviu o grito da tua mãe, do teu pai, recebeu algum castigo físico por alguma coisa que você fez, não por mal, que você lembra que você não fez por mal. Eu tenho certeza que se você parar para lembrar, você lembra ainda hoje, com a idade que você tem, de alguma cena dessas assim. E é até triste reviver isso às vezes, né? Porque a gente não teve chance de se defender, de falar para a mãe que não teve culpa, que não foi por mal, que foi sem querer, que não viu que o cartão ficou, que parou para almoçar e não deu tempo de guardar, que qualquer coisa assim, que mãe, você deixou, mãe, você me chamou para almoçar, e aquele choro soluçando da menina possivelmente quisesse falar tudo isso. Mas essa mãe se arrependeu, reconheceu, compartilhou comigo, dividiu o peso que ela tinha, e que bom que a gente reconhece, que bom que a gente está aqui para aprender. Então, a gente precisa deixar muito claro na nossa cabeça que não é porque a punição funciona na hora que ela resolve de fato, porque isso não é educar, isso é um atalho, e a gente não quer atalhos na educação, a gente está formando um ser humano para a vida, né? Ah, ok, Marcela, entendi. Então eu vou parar com a punição. Só que eu já parei aqui em casa e quando eu testei parar com castigo, parar com grito, não funcionou. Eu parei, o comportamento do meu filho, da minha filha, piorou. Posso te falar, a gente se engana com os resultados imediatos, para os dois lados. Um eu não puni mais e o comportamento piorou.
mas imediatamente isso tende a piorar, e eu já explico por quê. Ou o outro lado, né? Eu puni e deu certo. Eu puni e o meu filho parou de desobedecer. Mas a gente já viu que a longo e médio prazo isso aqui também não funciona. E por que que tende a piorar no momento que a gente começa a se valer de recursos mais nobres da educação, que não são a punição, que não são o castigo, que não são os berros? A Jane Nelsen, que é a precursora da disciplina positiva, ela faz uma comparação bem legal, para ficar bem claro da gente entender. Ela fala que esse é o efeito da máquina de refrigerante. Então, se a gente aperta o botão de uma máquina de refri e o refri não cai imediatamente, o que a gente vai fazer? A gente vai apertar o botão de novo, vai começar a bater na máquina, chutar a máquina, até aquele refrigerante cair. A gente vai piorar o nosso comportamento, que é bater, chutar, apertar o botão, até vir o que a gente espera, né? Até vir a reação esperada daquela máquina, que é o quê? Blum, jogar o refrigerante para nós. Se a gente aperta o botão do elevador e o elevador não vem, a gente aperta até o elevador chegar. Esse é o efeito máquina de refrigerante. Acontece da mesma forma com as crianças. Se você está habituado a gritar aí na tua casa, colocar a criança de castigo e ela já aprendeu dessa forma, no momento que você não fizer isso, então a criança se comportou mal e você não reagiu aos berros, não reagiu colocando ela de castigo, ela tende sim a piorar o comportamento, porque ela não tem esse tempo de assimilar. Ela tá, opa, mas deixa eu entender o que tá acontecendo aqui, né? Deixa eu piorar, tipo a máquina do refri, para ver se vai reagir do jeito que deveria reagir, a minha mãe e o meu pai, entende? Especialmente a criança. A criança precisa de mais tempo para assimilar o que está acontecendo, para assimilar essa mudança. Então é normal, numa mudança assim de direcionamento da educação, você tá vindo aqui numa crescente ou num negócio estável mesmo, e você parou de castigar, de punir, você sentiu uma piora do comportamento da criança. Mas isso aqui é normal. Pensa que isso aqui é o efeito máquina de refrigerante. Fica claro para vocês? Você precisa ter persistência, ser consistente nessa nova abordagem de respeito, de não humilhação, de não colocar culpa, de não colocar dor, de não colocar vergonha para a criança. E aí finalmente a gente chega na consequência, que é diferente da punição. O que são as consequências então? São recursos mais nobres na hora de educar, que a gente pode usar no lugar da punição. E na consequência a gente tem dois tipos de consequência. Tem a consequência natural e a consequência lógica. O que são as consequências naturais? A consequência natural da coisa mesmo. Então, se a criança não guardar a massinha depois no potinho, depois que ela brincar, a massinha vai secar. Se a criança não almoçar, a criança vai ficar com fome. Isso vale para nós também, consequências naturais da vida, né? Se a gente não fizer um planejamento financeiro, a gente pode se endividar, porque é a consequência natural dos fatos, certo? Ou seja, uma consequência natural não precisa do adulto interferindo no meio. E ela funcionaria muito bem se não fosse por algumas ressalvas que eu vou trazer para vocês. Primeira ressalva é de que, dependendo da idade da criança, essa consequência natural ainda é muito abstrata. Então, nem sempre a criança consegue assimilar, né? Causa e efeito, causa e consequência. E aí ela não entende. Não guardei a massinha secou. Isso na cabeça dela nem sempre é possível. Para nós já é porque a gente já tem o cérebro completamente formado. A criança não. Segundo ponto, a consequência natural não precisa e nem deve ter interferência de adulto, mas a ressalva é que nós adultos interferimos. E aí a gente já acaba com a consequência natural. Se a gente vê a massinha fora do pote de massinha, a gente vai guardar a massinha. Ou se a gente não for guardar a massinha, a gente vai deixar a criança sem massinha pro resto da infância, porque ela não sabe brincar de massinha, que ela não guarda a massinha depois. A gente interferiu de novo, a gente puniu. E aí é a terceira ressalva que eu faço. A gente coloca vergonha em cima de uma consequência natural. Tá vendo? Eu avisei que se você não comesse, você ia ficar com fome. Eu avisei que você, se não guardasse a massinha, ia perder a massinha. Eu avisei. A gente coloca aquela coisa da dor, da vergonha em cima. A gente interfere. Aí a gente mata a consequência natural e a criança que deveria aprender com ela não aprende e a gente ainda transforma a consequência numa semi-punição. O negócio fugiu do recurso nobre e caiu no recurso não nobre da educação de novo.
E aí nós temos a opção então das consequências lógicas. Diferente da natural, a consequência lógica depende sim da interferência do adulto. Essa é a principal diferença da natural para a lógica. Então a lógica depende da minha interferência como mãe, como pai, como educador, né? E para ser uma consequência lógica de fato, a gente precisa levar em consideração 4 pontos, que também são 4 R's. Assim como tem 4 R's lá na punição, existem 4 R's aqui na consequência lógica. E se faltar um desses R's, já não é uma consequência lógica, já vira punição. Então, o primeiro R é ser uma consequência lógica relacionada. O que é ser relacionada? É ter a ver com aquele comportamento da criança, né? Então, tem que ter a ver, essa consequência que a gente vai aplicar junto com a criança. O segundo R é ela ser respeitosa. Respeito precisa existir. Se não existir respeito, já caiu para punição de novo. Precisa ser razoável, ou seja, eu não posso exagerar. Precisa ser uma consequência com razão, né? Com sabedoria. E precisa ser uma consequência lógica revelada com antecedência, ou seja, a criança precisa saber o que vai acontecer se ela fizer tal coisa. Então, usando um exemplo aqui para ficar mais fácil, se a criança rabisca na escrivaninha do quarto, rabiscou na escrivaninha do quarto ou rabiscou na carteira da escola, tá? Riscou tudo lá. Vamos pensar no que seria uma consequência lógica. Existem várias opções, mas só para a gente deixar claro e para vocês entenderem bem o que é, né? Relacionada seria o quê? Riscou a escrivaninha, então vai limpar a escrivaninha. Tem a ver com a escrivaninha, tem a ver com o comportamento da criança. O respeitosa seria o quê? Eu não expor o que esse aluno fez perante a sala toda. Olhem o que o João fez aqui, riscou a carteira inteira. Ou em casa, né? A mãe chamar o pai, chamar o irmão. Olha aqui que absurdo que teu irmão fez, riscou a escrivaninha inteira. Isso já não seria respeitoso. Então, cuidar para não expor dessa forma a criança. Razoável é o quê? É não exagerar nessa consequência. Se é limpar a escrivaninha, se é limpar a carteira, é isso, ponto. Não é fazer a criança limpar as carteiras da sala de aula inteira, não é fazer ela limpar os móveis da casa inteira como um castigo, porque aí já caiu no castigo, aí não seria razoável. E revelada com antecedência, ou seja, a criança sabe que se ela riscar a escrivaninha, ela vai limpar a escrivaninha, que se ela riscar a carteira, ela vai limpar a carteira. Sem a gente ficar colocando pitadinhas de humilhação. E aí essa é uma das ressalvas para consequência lógica também, né? A gente tem o costume de colocar o dedo na ferida assim ainda e mexer, né, o dedo. E não precisa. A criança já aprende com a consequência, já está doído para ela, já existe um aprendizado da consciência dela. Mas a gente vem com pitadinhas de humilhação e aí transforma o que seria uma consequência lógica em punição. E é isso aqui, ó, para uma consequência virar uma punição. A gente não respeita os 4 R's. Essa seria a outra ressalva que tem a ver com isso, né? A gente adulto interferir com exagero, colocar humilhação, colocar culpa, colocar vergonha, colocar dor. Então a última coisa que eu quero trazer para vocês, mais nobre, melhor ainda do que essas consequências, tanto as naturais quanto as lógicas, já que são cheias de ressalva, é a gente pensar em soluções. Pensar em solução é a melhor coisa que tem. Antes de eu falar da solução, deixa eu ler aqui o comentário, ó, da Karen. Quando eu era pequena, tinha mania de riscar móveis. Meus pais me deixaram rabiscar a parte de baixo da mesa, virou minhas obras de arte e a mesa existe até hoje. Olha que legal, deve ser por isso que sou criativa, não tenho dúvida, cara. Que legal, né? Quando a gente consegue lidar dessa forma, assim, é isso. E a criança tava ali super feliz, né? Virando uma artista, virando uma pintora, escrevendo, desenhando, rabiscando, e tá lindo, tá tudo bem. Não pode de jeito nenhum riscar no móvel, não pode de jeito nenhum riscar na escrivaninha. Tá tudo bem também. Aí a gente chega na solução. Filho, filha, aluno, estudante, vamos pensar juntos na solução para isso. E a solução é legal porque vai além da consequência. E mais legal ainda porque inclui a criança. A criança não fica só passiva ali de braços cruzados esperando você mãe, você pai, você professor botar a consequência para ela. Ela pensa ativamente na solução. Vamos lá, que solução que a gente pode dar para isso aqui? A tua escrivaninha está riscada, e aí? O que vai ser uma solução? E a criança, gente, criativa do jeito que é, se você dá esse espaço para ela falar sem julgamento, sem você ficar julgando, sem você ficar esfregando da cara, sem você, sabe, ter essa nossa
máscara quase de adulto em cima dela, deixa ela falar. Ela vai propor soluções muitas vezes que nem tem a ver com as consequências que você tinha pensado. Então a criança pode te falar, puxa mãe, eu vou limpar, eu vou tentar apagar ou tentar passar um pano com água, deixa a criança falar, ok, que mais pode ser uma solução? Investiga. Por que você riscou a escrivaninha? Por que você fez isso sabendo que você não podia fazer isso? Deixa teu filho falar, deixa o aluno falar. Vai, a conversa, de repente você chega num ponto que nem você tinha pensado. Teu filho vai dizer, por exemplo, mãe, se eu tivesse um quadro branco aqui em casa eu ia gostar, porque daí eu não precisava riscar na escrivaninha, que eu acho legal riscar, que é diferente do papel. Beleza, achou uma super solução. Você vai comprar um quadro branco para ele ficar rabiscando, desenhando à vontade ali o que ele quiser. E às vezes é uma solução que nem você tinha pensado, sabe? Então, a solução, além dos 3 primeiros R's da consequência lógica, que é ser relacionada, ser respeitosa, ser razoável, ela é útil, que é bem legal. Ela é útil e ela considera a criança nesse processo todo, sabe? Então, você ainda identifica, se você vai conversando sem julgamento com o filho, com a filha, qual foi a origem daquele comportamento. Qual era o objetivo emocional por trás desse comportamento equivocado de riscar a escrivaninha, por exemplo. Então ela é muito eficaz, né? Porque vem uma variedade assim de soluções, de ideias que passam além das consequências e incluindo a criança, o que é o mais importante. Inclui a criança nesse processo todo, sabe? Tô dando um oizinho aqui pro pessoal. Deu para entender, gente? Me fale se vocês entenderam bem a diferença da punição para consequência e o quanto é delicado, né? E sem querer a gente faz a consequência virar do nada uma punição. Pelo fato da gente colocar a nossa pitadinha de adulto ali, de dor, de humilhação, de tá vendo, eu te avisei, eu sabia, eu disse, você não me ouviu. E aí isso aqui já deixa de ser uma consequência que seria um recurso nobre na educação e cai justamente na punição. E a gente quer fugir da punição, sabe? Me falem se ficou claro, senão eu tento explicar aqui de outras formas para vocês também. E era isso que eu tinha para compartilhar hoje aqui com vocês, né? Então, é importante a gente ter em mente que punição não é só o caso que a gente vê aí de, né, espancamento físico e castigo físico, mas tem a ver também com palavras que a gente fala para criança, palavras que doem muitas vezes, sim, mais do que tapa, com gritos, com o jeito que a gente se expressa com o filho, com a filha, isso tudo é punição. Com o jeito que a gente coloca a humilhação, a pitadinha de dor. E a gente é sarcástico muitas vezes, com os adultos também, né? A gente fala tanto sobre empatia, sobre realmente se colocar no lugar do outro, mas o quão empático a gente é com as crianças nessas horas, né? Como o caso dessa mãe, depois, essa mãe falando hoje comigo aí na consultoria online, muito arrependida, muito triste do que ela fez, porque saiu do mercado estressada, cansada, sem o cartão, mas descarregou tudo na filha, sem se dar conta de que, opa, onde é que isso começou? Eu deixei ela brincar com a carteira, eu interrompi na hora de guardar tudo para almoçar, eu não conferi direito antes de sair, e depois quando eu cheguei eu não ouvi a minha filha se defender até, né? Porque eu simplesmente joguei tudo e para a criança fica aquele choro todo. O que aquele choro está querendo me dizer? Que marca esse choro está causando na essência do ser humano que é essa criança, né? Que marca, que cicatriz isso vai deixar para a vida adulta depois. Quantas cicatrizes nós temos, né? E não por mal. Pai, mãe, não posso dizer sempre, especialmente porque a gente viu o caso hoje aí do Henri, infelizmente, né? Mas na maioria das vezes, pai e mãe, eles não fazem por mal. Não tem esse tipo de atitude de punição por mal. Sempre é no intuito de educar, de achar que está fazendo melhor, né? Mas sabendo disso tudo agora, se você até então agir assim com teu filho e com a tua filha também, tá tudo bem, sabe? Sem culpa para os teus pais de quando você era criança, sem culpa porque você já fez até aqui nesse momento, tá tudo bem. Se você quer mudar daqui para frente, você tá aqui ouvindo, você tá aqui aprendendo, tá se aprimorando, que bom, tá tudo certo. Dá para deixar mais leve a partir de agora, dá para deixar mais eficiente para a criança, né? Dá para você fugir dos atalhos, porque atalho na educação não funciona. Ai, punir é mais rápido, mas é um atalho. E não existe atalho quando a gente fala de formar um outro ser humano para a vida, que depende da gente para isso, né?
Como que isso ia ser rápido? Não é para ser rápido mesmo, é uma outra pessoa na vida, né? Deixa eu falar para vocês, gente, gostei bastante de compartilhar esse tema hoje. Normalmente eu deixava as lives gravadas aqui no IGTV. Essa live de hoje fica gravada aqui no meu Instagram só até domingo agora, tô meio perdida no dia, só até domingo, dia 11 de abril, tá? Depois eu tiro ela do ar, mas se você quiser ver, rever, quando você quiser, quando você precisar, ela vai continuar para sempre no meu canal do YouTube. Então, além da live ficar gravada para sempre lá no YouTube, tem também vários conteúdos super exclusivos. Eu tô gravando vídeos especiais só pro canal do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, corre, acabando a live aqui, tá bem fácil, ou você pesquisa o meu nome no YouTube, Marcela Bernardi, ou mais fácil do que isso, você clica no link da minha bio, que aí no link da bio você vai ver que tem um botão para você apertar e você já vai ser redirecionado lá pro meu canal. Se inscreve no meu canal, vou até fazer um videozinho sobre isso também, se você tiver dúvida, deixo já aqui nos meus stories, para você saber, e eu conto com a tua participação lá no YouTube também, viu? Então até domingo aqui no meu Instagram, depois para sempre só lá no canal do meu YouTube, tá? Super obrigada pela participação hoje, todos vocês. Um feliz e abençoado restinho de quinta-feira e que seja uma sexta-feira cheia de saúde, cheia de amor, de respeito, de carinho, de consideração. Que seja uma sexta-feira mais leve para todos nós. Obrigada, Lu, que bom. Beijo, beijo. Fiquem com Deus.